Olá, começando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação para o seu concurso. A Constituição Federal dos artigos 227 ao 229, da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Bora estudar! Então, é o capítulo 7, como nós vimos, da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Artigo 27. Gente, costuma cair muito, viu, esse artigo? É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade. O quê? O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo 1º. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos. Quando que poderá, então? Aplicação de percentual dos recursos públicos destinado à saúde na assistência materno-infantil, nesse inciso 1. Inciso 2. Mediante também criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Olha o parágrafo 3º. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Inciso 1. Idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 7º. Olha esse inciso, gente, fala o seguinte, lá na Constituição, proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Precisa guardar esse artigo 7º aí da Constituição. Guardar não, né? Respeitar mesmo. Inciso 2. Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Inciso 3. Garantia de acesso do trabalhador, adolescente e jovem à escola. Tem que ir para a escola. Inciso 4. Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. Então, tem que ter, olha lá, garantia plena e formal do conhecimento da atribuição de ato infracional. Ou seja, quem comete ato infracional é criança e adolescente, tá? Inciso 5. Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Então, quando o adolescente estiver numa medida privativa da liberdade, tem que se ter esses princípios,
da brevidade e excepcionalidade, tá? E respeito a essa questão de ser uma pessoa em desenvolvimento. Inciso 6. Estímulo do poder público através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios nos termos da lei, ao acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado. Inciso 7. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança ou adolescente ou jovem, dependente de entorpecentes e drogas afins. Parágrafo 4º. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. E tem que punir mesmo. Parágrafo 5º. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Parágrafo 6º. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Parágrafo 7º. No atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se-á em conta, em consideração, o disposto no artigo 204. Gente, esse artigo 204 ele vai falar das ações governamentais da assistência social, tá? Vai falar como que serão realizadas, né, os recursos de orçamento, as diretrizes, a questão da descentralização político-administrativa, que vai ter que ter coordenação, isso não vai cair para você, tá? É só para você ter ciência do que se trata. Parágrafo 8º. A lei estabelecerá, inciso 1, o Estatuto da Juventude destinado a regular os direitos dos jovens. Inciso 2, o Plano Nacional de Juventude de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para execução de políticas públicas. Artigo 228. Serão penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Um teste. Bora ver essa questão, olha aqui. A questão refere-se à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tendo em vista a previsão do caput do artigo 227. Lembra que eu falei que costuma cair o artigo 227? Assinale a alternativa que contém a assertiva correta. Primeira coisa, o caput ele é o quê? É aquilo que está escrito com o número do artigo. Artigo 227, o que vem com ele é o caput, né? É a ideia mesmo, central. Então, nós vamos ter que responder segundo o que está escrito lá. E aí você vai falar, professor, eu vou lembrar. Lembra que eu falei de ouvido treinado? Escuta uma aula, leia, né, o vídeo. Você tem o vídeo para escutar, você tem o vídeo para você conseguir ler. Então, vamos de novo. Vamos lá, alternativa A. É dever da família e do Estado assegurar à criança ou adolescente ou jovem o direito à vida, moradia, à saúde e à alimentação? Aí você vai ler e fala assim, nossa, não tem nada de errado aqui. Aí você vai para outra. É dever do Estado e da sociedade assegurar à criança ou adolescente ou jovem o direito à educação, ao lazer e à profissionalização? Nossa, professor, e agora? Vamos continuar? É dever da família e da sociedade colocar a salvo de toda forma de violência, crueldade e opressão a criança, o adolescente e o jovem. Fala, professora. AD.
É dever da família, da sociedade, do Estado colocar a salvo de toda forma de negligência, discriminação e exploração à criança, o adolescente e o jovem. Gente, alternativa D de dado. Por quê? Porque é dever da família, da sociedade e do Estado, os três. Está lá no caput, e os outros só falaram ou era da família e da sociedade, ou era do Estado e da sociedade, ou era da família e do Estado. Então tá errado, por isso elas estão erradas. Mas aqui, ó, então a nossa alternativa correta é D, é um tipo de questão que você tem que ter aí ouvido treinado. Bora fazer outra. Ó, não marquei? A alternativa D aqui, ó, tá? Olha essa questão. O outro artigo 227, VUNESP, viu? É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal. Esse dever é assegurado. Olha lá. Com prioridade relativa, gente, isso aqui não é relativo, não é depende. Não é depende que eu vou assegurar a sua vida, não é depende que eu vou... Não, não depende. Vamos lá, B. Com prioridade relativa lá, outro com prioridade relativa. Uma vez, não é prioridade relativa. C. Com a máxima efetividade possível, assegurada discricionariedade do Poder Executivo quanto à execução das ações sociais? Não, gente, não é com a máxima, tem que ser efetivo, não. Com absoluta prioridade, está escrito. Nós lemos, nós acabamos de ler, agora há pouco, a alternativa D. Olha aí, mediante a proibição para admissão ao trabalho de menor de 18 anos? Nós acabamos de ler também. Quais são os casos que você pode, né, trabalhar. E é isso. Viu como é fácil? Muito fácil. E acabando mais um bunda na cadeira, sem enrolação, esses artigos aqui para você gabaritar na tua prova. Um beijo!